Então, amados, quero estar compartilhando, com vocês essa noite, Trouxe aí um tema aí, que falar um pouquinho sobre o melhor convite, Qual seria o melhor convite, de repente, que você já recebeu na sua vida? Com certeza, em algum momento da vida, você recebeu algum convite marcante, algum convite que marcou a sua vida, às vezes que marcou a sua história, às vezes um convite que mudou a sua história também. Eu me lembro, por exemplo, que o melhor convite que eu recebi na vida foi no dia 22 de fevereiro de 1998. Eu estava ali em Nova Friburgo, depois de muitas indas e vindas, vamos assim dizer, na minha vida. E ali num carnaval, num seminário de carnaval, tendo sido convidado por algumas pessoas, alguns parentes da minha esposa. Ali, pela primeira vez, eu recebi o melhor convite da minha vida. O convite que mudou a minha vida, o convite que mudou a minha história, o convite que mudou a história da minha família, o convite que, com o tempo, mudou a minha maneira de pensar, de agir. E, então, assim, o convite que eu posso dizer que foi um convite incomparável. E eu quero exatamente esta noite compartilhar um pouquinho com cada um de vocês sobre esse convite. Qual foi esse convite? Qual a importância desse convite? Eu costumo dizer que este convite que eu recebi no dia 22 de fevereiro de 98 é o melhor convite de todos os tempos. Até mesmo porque todas as pessoas que já receberam esse convite, aceitaram esse convite, posso assim dizer que também testemunham da mesma forma que eu, têm a mesma opinião que eu. Então vamos conhecer um pouquinho, de qual é este convite, qual é este melhor convite que nós tivemos na vida, o melhor convite de todos os tempos. O melhor convite de todos os tempos. Existem algumas passagens na Bíblia que falam sobre convite. E o melhor convite de todos os tempos vem de Jesus. E eu separei aqui um versículo que está em Mateus 11, 28, e que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas versões falam: vinde a mim que todos os fracos e oprimidos, os que estáis cansados e os oprimidos. Então vamos analisar com detalhe este convite. Esse convite especial, esse convite feito pelo Mestre, esse convite que ele é universal para todos. A primeira coisa que percebemos aqui, que notamos aqui, é o chamado. Há um chamado aí. Há um chamado que é o melhor chamado. É o próprio Jesus, é o próprio Mestre falando: vinde a mim. Vinde a mim. Queridos, Jesus, ele chama a todos para estar com ele. Todo aquele que deseja conhecê-lo, todo aquele que o confessa. E não há nada melhor do que receber esse chamado do próprio Cristo, do próprio Jesus, daquele que disse que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ou seja, ele está chamando: vinde a mim que sou o caminho, vinde a mim que sou a verdade, vinde a mim que sou a vida. Essa é a palavra de Jesus. E se a gente parar para pensar, não é uma palavra pequena, não é uma palavra pouca, não é pouca coisa. Não é pouca coisa para a vida
daquele que deseja, daquele que quer ser transformado, daquele que está cansado, daquele que está sobrecarregado. Porque está sendo chamado para uma nova vida, está sendo chamado não para um caminho, mas para o caminho. E o caminho da verdade. Um caminho que produz uma vida, uma nova vida. O próprio Jesus experimentou, querido, e viveu tudo isso que ele ensinou, tudo que ele disse, até a morte dele. Toda essa verdade, toda essa vida em abundância. E esse mestre que nos chama, ele deixa uma promessa. Ele deixa uma promessa. Ele deixa a promessa de que estará conosco. Estará conosco. Estará conosco todos os dias da nossa vida. E esse é o desejo dele. É o que ele quer. Estar junto com todo aquele que o ama. Todo aquele que vai até ele. Todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Esse é um dos grandes desejos de Cristo, querido. Assim como Cristo andou com seus apóstolos e com seus discípulos, algumas centenas, milhares de discípulos, assim ele deseja caminhar ainda hoje com cada um de nós, com cada um dos seus discípulos. Talvez você já tenha procurado muitas pessoas, ajuda, conselhos. Não que isso seja ruim, isso é bom. Isso é bom. Mas talvez, mesmo você tendo feito tudo isso, procurando ajuda, procurando conselhos, procurando leituras, livros, às vezes livros de autoajuda, talvez mesmo assim ninguém resolveu o seu problema. E o convite dessa noite de Jesus é: então, venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele te recebe de braços abertos, ele te recebe com amor. Eu pergunto para você que está me ouvindo essa noite, eu não conheço você, alguns eu conheço, outros não. Você já aceitou o chamado de ir para Jesus? Você já aceitou o chamado de Jesus falando para você: vinde a mim? De braços abertos e olhando e te chamando e clamando. Você já aceitou esse chamado no seu coração, na sua vida? E você deseja verdadeiramente isso? Ou talvez você tenha aceitado durante um tempo, mas talvez por algum motivo, por alguma razão, você tenha desanimado. Você tenha deixado esse chamado de lado. E ele te chama novamente essa noite para estar junto dele. Vinde a mim. Vinde a mim. Porque esse é o maior desejo dele e sempre será. Ele estará contigo todos os dias. Ele não desistiu de você, querido. Ele não desistiu de você. Esse é o melhor chamado, querido. Esse é o melhor chamado de todos os tempos. É o ir até Jesus. É o ir até Jesus. E para quem? Para quem é este chamado, querido? Esse chamado, este vinde a mim, é para todos. Para todos. Todos, todos, todos. Reparem, Jesus morreu ali de braços abertos para acolher, para receber todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. E quando estamos falando de todos, estamos falando de todos, toda aquela pessoa que crê, toda aquela pessoa que se rende ao senhorio de Cristo, toda aquela pessoa que deseja que Jesus reine na sua vida, que deseja estar perto dele, de caminhar com ele, que entenda que ele é o caminho, que, como eu disse aqui, quando ele fala vinde a mim, não é algo pouco, quem é esse mim, quem está chamando é aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. E a própria palavra ensina isso.
E esse chamado para todos. Hoje nós temos um mundo, querido, que já passou de 7 bilhões de pessoas atualmente na face da Terra. E é bem verdade que ninguém sabe ao certo quantas pessoas já existiram. Para se ter uma ideia, a ONU diz que nascem 3 pessoas por segundo no mundo. Ou seja, são 180 pessoas que estão nascendo por minuto. Ao mesmo tempo que 102 pessoas morrem por minuto também. Os números são grandes, muito grandes. A população, o mundo não para de crescer, queridos. Mas com toda certeza, o convite de Jesus, querido, é para cada uma dessas pessoas, para cada uma desses mais de 7 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. A Bíblia nos ensina, tanto no Antigo como no Novo Testamento, um desejo que arde no coração de Deus é que todos venham a se converter, que todos venham a conhecê-lo, que todos venham a andar nos caminhos dele. E a Bíblia fala exatamente disso, de conversão. Conversão. Converter é você dar uma, digamos assim, uma meia volta. Você está indo num caminho e você virar. Não, na verdade, não é uma meia volta, digamos assim, você fazer um 90 graus, você mudar de direção. Também não é um 360, também não é uma meia volta para que você volte para trás, mas você converter numa outra direção. E no caso, quando Deus convida para uma conversão, como a palavra diz que o desejo de Deus é que todos se convertam, ele está dizendo que ele quer que você mude a sua direção para um caminho certo, para um caminho correto, para um caminho onde ele, Deus, aonde ele, Jesus, seja prioridade, seja participante, seja parte ativa desse caminho na sua vida. Porque Jesus, ele quer ser protagonista, querido, na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que crê. Por isso esse convite tão especial do vinde a mim. Por isso que este é o convite, o melhor convite que existe na face da terra. Por isso esse é o melhor convite que você pode receber na sua vida. Este é o melhor convite que essas milhares, essas bilhões de pessoas que existem na terra podem um dia receber. Agora cabe a cada uma delas, querido, aceitar esse convite ou não. Deus não obriga ninguém a aceitar esse convite. Deus não obriga ninguém a aceitar o convite de caminhar com Ele. Deus não obriga ninguém a aceitar o convite para que Ele, Deus e Jesus, seja protagonista na vida da pessoa. Deus não obriga, Deus não força ninguém a isso. Ninguém. A pessoa tem que ir por amor. A pessoa tem que ir porque quer se render a Ele. A pessoa tem que ir porque tem um desejo ardente de saber que se entregando, se rendendo, entregando o controle da vida ao senhorio de Jesus Cristo é a melhor coisa que ela pode fazer. Porque se Ele é Deus, tudo que vem dele é bom. E tem que ser bom e agradável. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ainda que possa haver algo que pareça ser uma dor, uma tentação, uma provação, o final disso, conforme a própria palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o final daquilo que acontece na vida da pessoa que está com o coração rendido ao senhorio de Jesus, o final é sempre algo que coopere, que vai cooperar para o seu bem, para o seu crescimento espiritual, para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento diante de Cristo. Algo que vai cooperar para a sua vida de maneira positiva. Ainda que pareça ser uma dor, vamos assim dizer, um sofrimento durante um período, mas é Deus operando, é Deus agindo. Então esse é o melhor convite. Esse é o convite, queridos, que Deus deseja. A particularidade disso, que Deus não quer que as pessoas sejam iguaizinhas, que as pessoas se rendam a Ele ali simplesmente por imposição. Se fosse assim, Deus faria todas as pessoas do mundo iguais. Se fosse assim, nós teríamos um Deus que seria um tirano e nós seríamos robôs na mão de Deus, controlados por um Deus tirano, onde nós não teríamos escolha, mas Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Porque Deus quer que a gente se chegue a Ele por amor.
Ainda que a gente vá por um sofrimento, por uma dor, mas que a gente se renda a Ele e passe a amá-lo. Entenda e receba o amor dele na nossa vida. Por isso que Deus fez as pessoas especiais, as pessoas diferentes. Cada um de um jeitinho, cada um com a sua particularidade, queridos. Cada uma dessas pessoas, dessas mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, não existe duas que sejam iguais, ainda que sejam gêmeas, idênticas. Não existe duas que sejam iguais. E Jesus morre numa cruz para acolher todo aquele que crê. É o que diz em João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja feito filho de Deus, querido. Seja feito filho de Deus. Não perecer. Então, amados, você é especial para Deus. Talvez você não se sinta especial, mas saiba que você é especial. Você é uma criatura única, alguém que foi criado por Deus. Alguém que foi criado por Deus de uma forma especial. E Deus quer que você seja filho dele. Porque você tem valor para Deus, você tem valor para Jesus. Jesus te ama. E Ele quer também o seu amor. Ele quer caminhar contigo. Por isso Ele diz, vinde a mim, vinde a mim. E aí continua, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Queridos, quase sempre quando a gente pergunta a alguém se está tudo bem, as pessoas geralmente respondem que elas estão cansadas. Ainda mais hoje em dia, nos dias de hoje. Não é verdade? E esse cansaço, na verdade, ele vai muito além de um cansaço físico. Um cansaço físico das nossas ocupações diárias, do nosso dia a dia. Também existe uma fadiga emocional, uma fadiga espiritual em muitos de nós. Então, quando estamos cansados, qualquer tarefa, às vezes uma tarefa simples, se torna difícil, se torna pesado. E Jesus aqui, de fato, quando ele diz, vinde a mim, aqueles que está cansado e sobrecarregado, ele não está se referindo a um cansaço físico, mas ele está se referindo a um cansaço espiritual, que muitas vezes reflete no nosso emocional e que pode até afetar o nosso físico. O cansaço espiritual, ele não somente reflete nas nossas emoções, mas também muitas vezes afeta o nosso físico, muitas vezes até mesmo com doenças, com desânimo, com doenças físicas. A prova disso, por exemplo, vem no verso 29 de Mateus 11, 28, que a gente leu. Veja o verso 29, onde diz, ele fala ali, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. E algo interessante, eu quero mostrar para você o que é um jugo. Um jugo é esse instrumento, vamos aqui dizer. Isso aqui serve, por exemplo, para botar 2 bois, um do lado do outro, puxando o arado para arar a terra. Hoje em dia, né, isso já é feito por máquinas, por tratores. Mas é muito, muito comum na antiguidade,
principalmente nos tempos de Jesus. O jugo era exatamente assim que a terra era arada. O boi lá na frente, um boi de cada lado, e os dois bois eles estavam ligados por esse instrumento aí. Então aquele buraco ali no meio onde ficava a cabeça do boi. E o boi ia puxando o arado para frente. E conforme isso ia acontecendo, a terra ia, né, arando. Aqui, ó. Aí vocês estão vendo, né, como que funcionava aí o jugo na cabeça do boizinho aí. É evidente que Jesus, ele não possui um jugo, e não está falando aqui de um jugo literal. Ele não possui um jugo desta forma que irá colocar no nosso pescoço, né? No pescoço de cada um, e está falando, ó, eu possuo um jugo literal, eu vou amarrar vocês, eu vou forçar vocês aí no caminho certo. Mas o que ele está dizendo é que as pessoas deveriam se unir a ele, estar junto dele, de Jesus. Mas não nesse jugo de madeira literal. Mas sim ele está usando uma metáfora para poder falar de coisas espirituais. Coisas que estão sobre a vida das pessoas. Muito interessante que quando Jesus se coloca nesse jugo aí junto com você, você que está vendo aí, né, esse jugo, os dois boizinhos amarrados aí, alguma coisa interessante é que quando um dos bois, quando botava ali o boi velho ele já sabia para onde que ele tinha que ir. Ele sabia que, opa, eu tenho que ir para frente, tenho que caminhar, ficar quietinho aqui, senão eu apanho. E quando botava o boi velho junto com o boi novo, ó, tinha que ser novo, né? O boi novo, ele era rebelde. E o boi novo, quando botava aquele negócio na cabecinha dele, ele queria parar para pastar, ele queria voltar para o lado, ele via um matinho mais agradável longe, queria andar na outra direção. Então o boi novo puxava para um lado e o boi velho puxa para o outro lado. Aí o boi novo puxa para um lado e o boi velho puxa para o outro lado. Gente, imagina como é que ficava o pescocinho desses dois bois no final do dia, né? Machucava. Mas o boi velho, mais experiente ali, ele estava ali ensinando, digamos assim, o boi novo. E muitas vezes na vida nós somos exatamente assim como esses dois boizinhos. A gente puxa para um lado, puxa para o outro. Às vezes a gente se liga a pessoas, se liga a coisas que não são boas, que não são agradáveis e que puxam a gente também em outra direção, ainda que a gente saiba o caminho certo, ou procure saber o caminho certo. E isso vai trazendo feridas na nossa vida. Isso vai deixando marcas. Isso vai deixando machucados. Isso vai fazendo o jugo ficar pesado. Pesado. Porque é um jugo onde um está puxando para um lado e para o outro, onde se faz força para carregar, ele vai se tornando a cada passo mais pesado. Então Jesus, quando diz ali, quando ele faz essa metáfora do jugo e fala, vinde a mim aqueles que está cansado, sobrecarregado, e depois ele diz ali, porque o meu jugo é leve. É leve. Uau! Caramba! Como é que um jugo pode ser leve? Porque as pessoas daquela época sabiam que jugo era uma coisa pesada, era uma coisa feita de madeira maciça, pesada. E que toda vez que tinha um boizinho rebelde ali, machucava mais ainda, ficava mais pesado, machucava o pescocinho, deixava uma ferida. E Jesus diz ali para aquele povo, fala, mas vem, o meu é leve. Sabe por quê, querido? Porque ele está dizendo assim, eu vou carregar o peso do jugo. Se você deixar eu conduzir, se você não ficar tentando sair do caminho, se você não ficar tentando parar para pastar, olhando para aquele matinho, para as tentações que estão à volta, que nem o boizinho novo aqui que eu dei o exemplo. Se você não ficar que nem um boi novo, olhando, prestando atenção em tudo que está à sua volta e tentando sair daquele trilho, daquele caminho, daquela verdade, e deixar eu conduzir,
o jugo será leve, você não vai se machucar, seu pescocinho não vai ficar ferido, você não vai ficar arrebentado, você não vai ficar mais sobrecarregado, você não vai ficar mais cansado, porque eu é que estarei conduzindo, eu é que estarei dando a direção, eu é que estarei indo à frente. É isso que Jesus está dizendo, é essa metáfora que Jesus está falando quando ele fala sobre o jugo, querido. E é isso que ele quer e deseja, amados, para a vida de cada um de nós. Olha que chamado tremendo, olha que chamado tremendo para todo aquele que crê. Não é pouca coisa esse vinde a mim. Esse é o melhor convite que Jesus faz para todo aquele que crê, todo aquele que deseja estar junto dele, estar próximo dele. Olha que coisa tremenda, querido. Esse é o jugo que é leve. Quando a gente deixa Jesus levar, quando a gente deixa Jesus carregar, quando a gente deixa, né, comparando novamente com o boizinho, Jesus ser o boi velho, o sábio, aquele que sabe, que conhece o caminho, que conhece a verdade. Tremendo, né, queridos? Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nos ama. Esse é o Jesus que está conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os momentos. Todos os instantes. E para quem está cansado, sobrecarregado. A palavra grega cansados aí, kopos. Olha o significado, um intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Então Jesus está chamando, ó, é como aquele boizinho que está cansado de trabalhar, de fazer tanto esforço que o jugo dele está pesado. Ele se aborrece, ele se cansa. E Jesus fala, uau, o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. Deixa eu conduzir, deixa eu carregar. Nós temos sonhos, queridos, temos planos, relacionamentos. Muitas vezes que dedicamos, na verdade, um intenso trabalho, muitas vezes esforço legítimo. Muitas vezes nossos sonhos, nossos planos, nossos relacionamentos, eles começam bem e durante um tempo eles continuam bem. Mas depois de um certo tempo, muitas vezes parecem perder o rumo. Quantos de nós na vida já não sonhamos, já não nos dedicamos a relacionamentos, já não fizemos planos que começaram muito bem, mas com o passar do tempo parece que foram tomando um rumo diferente. E muitas vezes a gente não entende o porquê. E aquilo foi se tornando um jugo pesado para a gente. Algo difícil de continuar, algo difícil muitas vezes de acreditar, algo difícil muitas vezes de levar adiante. Quantos de nós, queridos, já vivemos, acho que todos nós. Eu já vivi. Como eu falei, quando eu recebi o melhor convite da minha vida, em fevereiro de 1998, a minha vida ela era exatamente assim, formada por esses ciclos. Ciclos de sonhos, de planos, de relacionamentos, que começavam muito bem, muito, mas sempre muito bem, maravilhoso, cheio de energia, cheio de futuro, vamos assim dizer. Mas com o passar do tempo, as coisas começavam a tomar um rumo que era aquele rumo que eu não tinha pensado, era aquele rumo que eu não tinha imaginado, era aquele rumo que eu não tinha planejado, era aquele rumo que eu não tinha sonhado. E geralmente o que nós falamos nesta hora, porque precisamos, a verdade precisamos dar uma resposta, afagar o nosso próprio ego. Geralmente a desculpa que nós damos para nós mesmos é: a vida é assim mesmo. Faz parte da vida.
Mas será que realmente é? Será que tudo realmente faz parte da vida? Ou será que há coisas que acontecem, querido, porque nós nos colocamos debaixo de um jugo e ficamos que nem aquele boizinho tentando puxar as coisas para o lado, fazer a coisa do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira? Será que não acontece porque nós achamos que nós sabemos qual é realmente o melhor para nós? Uau! Como assim, pastor? Mas eu não sei o que é melhor para mim? Querido, vou te falar uma verdade. Nós temos uma ideia do que seja melhor para nós. Mas só Deus, só o nosso Criador, sabe verdadeiramente o que é melhor para nós. Porque se nós verdadeiramente soubéssemos o que é melhor para nós não faríamos bobagens na vida. Nós não faríamos besteiras na vida. Por quê? Você conhece alguém? Você é assim? Eu vou fazer... Eu sei o que é melhor para mim, mas eu vou fazer aquela grande besteira, aquela grande bobagem. Eu sei que vai dar errado, óbvio, evidente. Mas eu sei o que é melhor para mim. É assim que você age? Não. Eu, particularmente, nunca agi dessa forma e não conheço ninguém que aja desta forma, que faça uma besteira consciente, dizendo assim, eu vou fazer essa grande bobagem. Eu sei o que é melhor para mim, mas eu quero fazer essa grande bobagem. Não, nós fazemos as coisas achando, quando eu falo achando, é com aquele sentimento de certeza absoluta dentro do nosso coração de que aquela escolha, aquela decisão, ela é a melhor. E aí lá na frente, a gente vê, deu errado. Faz parte da vida. Aí, ou a gente tenta acertar, do nosso jeito, da nossa forma, com o nosso achismo novamente, fazemos um novo plano, corrigimos isso, corrigimos aquilo. Não, agora eu aprendi. Aí erra de novo. Aí fica assim, poxa, mas eu não entendo por quê. Eu não entendo. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu quero. Eu sei. É o eu, é o ego, é o orgulho que vive dentro do ser humano. É aquilo que eu já falei numa outra live, é aquela questão da independência de Deus. Eu não preciso de Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero. Por isso que a gente não entende, querido, o porquê. Por isso que a maioria das pessoas na face da Terra, depois de um tempo, aproximadamente 10 anos, por exemplo, começam a sentir grandes frustrações na vida. Quando ela começa um projeto, quando ela está envolvida, às vezes, num trabalho, em alguma coisa, num relacionamento mesmo, num casamento. Porque foi tomando decisões, fazendo sonhos. Como aquele boizinho debaixo do jugo, fazendo força para o lado, levando aquele jugo pesado e falando, vai dar certo, eu vou conseguir. E cada vez mais o pescocinho ali machucando com feridas. Enquanto Jesus estava o tempo inteiro convidando, vinde a mim, porque o meu jugo é leve. É leve. Mas o camarada estava insistindo ali. E chega uma hora que quando o jugo está tão pesado, o pescoço já está todo arrebentado, ferido. Querido. E aí a única solução é parar. É parar. E isso vai fazendo com que as pessoas muitas vezes fiquem cada vez mais distantes dos seus sonhos, cada vez mais distantes daquilo que sonhou, daquilo que pensou. É por isso que hoje em dia a área médica, né, é na área médica a área que mais cresce, é a psiquiatria, é psicologia. Nunca se cresceu tanto e vai crescer cada vez mais. Porque o mundo ele prega cada vez mais as decisões egoístas, egocêntricas, o mundo prega cada vez mais que as pessoas não precisam de Deus. Você não precisa de Deus, você não precisa fazer planos, você sabe o que você quer, você sabe o que é melhor para você e Deus não tem nada a ver com isso.
E as pessoas vão ficando cada vez mais perdidas, com a sensação, né, de que elas não estão assim conseguindo realizar sonhos, relacionamentos. Hoje em dia, divórcio é algo comum. As pessoas casam, descasam, com aquele mito de que eu preciso ser feliz, eu sei o que é melhor para mim. Sexo antes do casamento. Os jovens, não, eu tenho que conhecer antes de casar. É importante saber se a pessoa será um bom parceiro sexual, porque essa parte é algo fundamental no casamento. Sim, é algo importante no casamento, não tenha dúvida. Mas vou te dizer uma coisa, querido. Se experimentar antes de casar fosse solução, fosse bom e fosse certo, o número de divórcios teria que estar diminuindo e não aumentando de forma galopante cada vez mais. Então tem alguma coisa errada nessa lógica que as pessoas dizem, né, que o mundo apresenta, que tem que experimentar antes de casar. Então esse experimentar não está adiantando de nada, porque está experimentando errado, não está dando certo. Né? Continuam se divorciando cada vez mais e mais e mais e mais. E com isso, com o passar do tempo, até mesmo de forma meio despercebida, querido, com o passar dos anos, a pessoa vai se sentindo magoada, os sonhos vão ficando distantes, em relação ao relacionamento, às vezes a pessoa acha que não tem mais direito na vida de ser feliz, não tem mais direito a amar. E muitas vezes a pessoa deixa passar o melhor tempo, a melhor época da vida. E o tempo inteiro Jesus falando ali, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o fato é que com o passar do tempo, cada vez mais e mais, as pessoas vão se tornando doentes da alma, querido. Doentes da alma. E Jesus sabia disso, amados. Jesus conhecia o profundo dos corações, o profundo das vidas. Jesus sabia que a geração dos últimos dias estaria totalmente cansada em suas almas, totalmente cansada. Por isso que ele ofereceu para todo sempre o descanso para a vossa alma, o descanso para a nossa alma. Jesus sabia que haveria um jugo pesado de tribulações, de pecados nos últimos dias. E que esse jugo, ele foi levado por Jesus na cruz do Calvário, queridos, para nos aliviar. Por isso que ele é leve. Eu te pergunto, como que está o seu jugo, querido? Seu jugo está pesado? Seu jugo está pesado? Porque o jugo de Jesus é leve e suave. O jugo de Jesus é leve e suave, querido. E há uma promessa feita por esse Jesus para mim, para a sua vida. A promessa é: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, queridos, que se seu jugo está pesado, ele irá aliviar isso da sua vida. Uau! Ele está te chamando, vinde a mim. Eu vou aliviar esse jugo pesado. Se o pescocinho já está doendo, se já está sangrando, se os sonhos ficou para trás, os planos, talvez relacionamentos, não importa. Jesus te chama do jeito, da maneira que você está. É isso que a Bíblia ensina. Venha do jeito, da forma que você está, querido. Você não precisa acertar a sua vida para caminhar com Jesus. Não. Você precisa vir exatamente da maneira que você está. Da forma como Ele está te chamando.
se o pescocinho está sangrando, se o jugo está pesado, é hora de chegar a Ele e deixar Ele colocar o jugo dele sobre a sua vida. Porque o jugo dele é suave, o jugo dele é leve. E Ele diz para você essa noite, e eu te aliviarei com isso. Ou seja, os sonhos serão restaurados, os planos serão restaurados, os relacionamentos serão restaurados. Ainda que muita coisa, de repente, você possa pensar, querido, que tenha se perdido na sua vida. Não importa. Porque Jesus e Deus nunca têm um plano B para a sua vida, Ele sempre tem um plano A. Vou repetir. Jesus e Deus nunca têm um plano B para a sua vida, sempre tem um plano A. Então, se você acha que perdeu o plano A da sua vida, bobagem. Deus tem um novo plano A para a sua vida. Um plano pode ser totalmente novo, totalmente reescrito, que vai ser muito melhor, infinitamente melhor do que aquele plano A que você achava. Amados, quando eu recebi esse melhor convite na minha vida, no dia 22 de fevereiro de 1998, eu não fazia ideia, eu não podia imaginar do quão bom, do quão maravilhoso seriam tudo que Deus e que Jesus faria na minha vida. A começar por dentro de mim, pela minha alma, pela minha mente, por tudo aquilo que estava dentro do meu coração, porque esta é uma obra que começa internamente. Internamente. É uma obra de dentro para fora. Eu não fazia ideia. Então, todo o plano A que eu já tive na minha vida, nenhum deles chegou aos pés do plano A que Deus tem para a minha vida. Ele é infinitamente maior e melhor. Como eu não faço ideia ainda a tudo aquilo que Deus tem para mim. Tudo aquilo que Jesus tem para mim. Eu não faço ideia, eu não tenho noção. Mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu tenho certeza. Que quanto mais eu me render a Ele, quanto mais eu seguir e deixar que esse jugo suave da vida dele aconteça na minha vida, quanto mais eu me entregar ao senhorio de Jesus Cristo, uau! Mais esse jugo vai ser suave. Mais os meus sonhos, digamos assim, serão realizados, porque os sonhos de Deus passarão a ser os meus sonhos. Os sonhos de Deus passarão a ser os meus sonhos. E mais eu serei surpreendido positivamente por Deus. Cada vez mais e mais e mais. Então disso eu tenho certeza. E isso, queridos, é para a vida de todo aquele que crê, todo aquele que deseja. Isso está aberto para esse mais de 7 bilhões de pessoas que existem sobre a face da Terra. Este é o desejo de Deus. E sempre foi, desde a criação, em todas as épocas. Ouvimos sempre, queridos, depoimentos de pessoas que foram alcançadas por esse Jesus. Pessoas que tiveram totalmente as suas vidas transformadas, modificadas. Não somente eu conheço centenas de pessoas que tiveram totalmente a sua vida, a sua história, a sua alma transformada. E por quê, queridos? Porque Jesus cumpre todas as suas promessas. Quando a gente se rende ao senhorio de Cristo Jesus na nossa vida. Quando a gente se deixa conduzir por Jesus Cristo, quando Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando Ele reina na nossa vida, Jesus cumpre todas as promessas que existem na Bíblia para cada um de nós. Então, seja qual for o seu sofrimento, querido, Jesus é o remédio que alivia a sua dor. Jesus é o remédio que alivia a sua dor. Seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua luta. Por maior que seja o seu problema, Deus sempre será maior que o seu problema e sempre irá te ajudar a superar toda dificuldade. Entregue o seu problema nas mãos dele. Porque o jugo dele é leve. E ele vai te aliviar. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei.
Eu te pergunto esta noite, querido, você conhece as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Você sabe que na Bíblia, na palavra de Deus, existem milhares de promessas de Deus para a vida de todo aquele que crê, para a vida de todo aquele que se rende ao senhorio de Jesus, para a vida de todo aquele que se deixa conduzir, ter uma vida conduzida por Deus, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, queridos. Uau, isso é maravilhoso, queridos. Isso muda a história de uma família, a história de uma vida. Isso muda a história, querido. Jesus quer fazer maravilhas, queridos, na sua vida. Jesus quer fazer maravilhas na sua vida, querido. Permita que isso aconteça. Renda-se ao senhorio de Jesus. Jesus diz para você essa noite: vinde a mim, vinde a mim. Este é o melhor convite, queridos. Esse é o melhor convite. Aceite o convite de Jesus. Como eu disse, talvez você já tenha aceitado um dia esse convite, mas talvez por algum deslize na vida, você tenha se esquecido desse convite, do quanto que é maravilhoso. E Jesus te convida esta noite, estará sempre te convidando, vinde a mim. Talvez você nunca tenha aceitado ainda, querido. E o convite também é para você, vinde a mim. Renda-se totalmente a Ele, chegue para Ele: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Amados, diante de todo o sensacionalismo, queridos, que há hoje, você pode ouvir um convite muitas vezes e não acreditar. Mas este é o melhor de todos os convites que você pode receber em sua vida. Mas este convite só se torna real quando você experimenta todas as verdades e tudo começa a se renovar em sua vida. Ou seja, todas as verdades contidas nesse convite, querido. Tudo aquilo que esse convite abrange. Todos os dias este convite é divulgado. E cada vez mais pessoas, querido, estão indo até Jesus e levando o seu cansaço, levando as suas sobrecargas. E cada vez mais pessoas têm voltado aliviadas pelo poder de Jesus. Mas aliviadas não somente, muitos vão até Jesus, recebem um alívio e depois esquecem de Jesus. E aí, com o passar de um tempo, voltam novamente a sentir o peso, a sentir a sobrecarga e ficam com a vida nesse ciclo. E acham que Deus é um serviçal, é um empregado deles. Vou lá e Jesus alivia, beleza, depois eu volto, faço um monte de coisa novamente, tomo o controle da minha vida e continuo achando aquilo que é bom para mim. E aí a coisa vai ficando pesada, eu não entendo porquê. Aí eu lembro de Deus novamente, vou lá para o papá, peço para ele me dá uma ajudinha aqui, me ajuda, alivia novamente, beleza, eu fico bem. Aí depois eu tomo o controle da minha vida de novo, volto a fazer as coisas que eu quero, e aí as coisas começam a ficar pesadas de novo. E aí alguns ficam nesse ciclo, outros simplesmente pegam, desistem de Deus, de Jesus, e falam: esse Jesus não adianta nada, porque toda hora o negócio repete, eu já fui nele já 10, 20, 30, 40 vezes, e vira e mexe isso acontece, vira e mexe. Queridos, você não adianta ir, você tem que entender, lembra que eu falei aqui, é toda a verdade que está em volta deste convite. Este convite é um convite poderoso, é um convite profundo, é um convite sensacional, é um convite abrangente. Não é um convite simplesmente de momento, para um instante. É um convite para a vida toda, para todo sempre. Para todo sempre. E que implica numa série de verdades que nós precisamos viver a cada dia, que nós precisamos buscar, nos rendendo ao senhorio de Cristo. Andar com Ele, estar com Ele. Uau, Ele aliviou a minha primeira dor, aliviou a minha primeira luta. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, glórias a Ti. Agora eu quero Te conhecer mais, Jesus. Se você fez isso, você pode fazer muito mais.
Então eu quero caminhar mais contigo, eu quero conhecer mais. Eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero sentir mais a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, que nem as pessoas dizem que ouvem a tua voz. Eu quero saber quais são as maneiras que você fala com o ser humano, porque isso é possível. E aí você vai conhecendo esse Jesus através dessa intimidade. Essa intimidade você vai entendendo como que Jesus fala com você, a maneira que Deus se revela a você, e isso vai se tornando perceptível, palpável na sua vida, e você vai amando esse agir de Deus cada vez mais, queridos. Você vai amando esse agir de Deus cada vez mais, ou seja, você não usa Jesus como simplesmente um aliviador de dores. Não, ele passa a ser um rei na sua vida. Ele passa a ser o protagonista da sua vida. Ele passa a ser o condutor da sua vida. Esse é o convite, esse é o vinde a mim que Jesus está te convidando. A todos nós, esse é o vinde a mim que faz diferença, este é o vinde a mim que vai mudar a sua história, a história da sua família. Então venha para Jesus, querido, venha para Jesus. Este é o convite desta noite de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Venha para Jesus. Eu quero estar orando com você, você que está me ouvindo. Feche os seus olhos. Eu quero orar contigo nesta noite, aonde quer que você esteja, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento espiritual neste momento, para esta palavra, para esta verdade, para este convite de Jesus: vinde a mim, o que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia, Senhor, por amor a cada um de nós, Pai, tu pagaste um preço pelas nossas vidas, Pai. Um preço de sangue naquela cruz, Pai. Tu morreste, Senhor, pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Pai. Ó Deus, não há nada que façamos, Pai, que possamos pagar isso, Senhor. Ó Pai amado, mas sabemos da tua vontade, Senhor, do teu desejo, Senhor, de que cada vida, Senhor, cada pessoa nesta terra, Senhor, venha, Senhor, a se render a Ti, venha a se converter a Ti. É o que Jesus disse, que a tua palavra nos ensina, Senhor. Por isso, Pai querido, no santo nome do teu Filho amado Jesus, eu clamo a Ti agora, neste momento, Pai. Tu conheces cada vida, cada história que está me ouvindo, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus, em cada coração. Abra, Senhor, abra os olhos espirituais dessas vidas. Abra os ouvidos espirituais. Tira todo engano, Pai. Toda mentira, Senhor. Oh, Deus, tudo aquilo que não é teu na vida dessas pessoas, Pai. Que seja repreendido neste momento agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. E toca, Senhor, traga luz nesses corações, Pai. Traga entendimento espiritual vindo da tua parte, Senhor. Oh, Deus, que eles possam ouvir um chamado, Senhor, um chamado profundo no coração neste momento. Que eles possam ouvir a voz do teu Espírito chamando: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, é o que Jesus está dizendo, é o que Jesus está clamando nesta noite. Renda-se, eu digo, renda-se a eles, querido, renda-se. Renda-se. Ore agora. Ore se rendendo, ore se entregando. Entregando a sua vida, a sua mente, o seu coração ao senhorio de Jesus. Fale com Ele nessa noite, você que está me ouvindo. Fale com Ele, fale para Ele: Jesus, eu me rendo a Ti. Eu rendo as minhas vontades ao Teu controle. Eu rendo a minha mente, eu rendo os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas lutas. Eu rendo o meu coração, eu rendo tudo o que sou, eu me rendo a Ti, Senhor. E eu permito que a partir de hoje, Jesus, você venha reinar em minha vida.
e assuma o controle total da minha vida, da minha mente, do meu coração. Faça isso com alegria, faça isso com vontade. E você vai ver, querido, comece a buscar o entendimento, comece a ler a palavra e a orar a esse Jesus. E você vai ver que a sua história, a sua vida vai começar a ser mudada, vai começar a ser transformada para a glória de Deus, em algo tão maravilhoso que você nunca pensou ou imaginou. Amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa estar contigo cada vez mais e mais e mais, que tudo que você fizer seja para a glória dele.